Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando virtualmente também. Queria primeiro, em nome do Alejandro, diretor da Câmara, agradecer a todos pela presença e agradecer ao BMA por estar nos franqueando aqui esse lugar maravilhoso para essa reunião, as pessoas da Maria, da Cibele, da Thaís. E dizer que hoje nós temos um evento interessante, porque é um evento conjunto dos comitês jurídico-tributário e do comitê ESG. Então, acho que são duas temáticas que acabam se falando muito e que estão muito em voga, muito atuais no momento em que o Brasil tenta se posicionar aí, né, como destino de muitos dos investimentos verdes. Isso fala muito com Espanha, fala muito com investimentos espanhóis no Brasil, então acho que a gente está numa casa propícia para isso. Entrando direto no nosso primeiro painel, que são empregos verdes na perspectiva do impacto social. A gente tem a felicidade de receber aqui uma craque, que é a Marina Negrisoli. Ela é tanta coisa que eu vou apressar aqui para falar. Ela é diretora global de sustentabilidade da Suzano. Suzano é um orgulho, né, brasileiro, uma grande empresa, maior produtora mundial de celulose de fibra curta, referência mundial em inovação e produção de materiais renováveis de base de ouro. Marina é apaixonada por pessoas, então, bem-vinda. Obrigada. Desenvolvimento de equipes e felicidade corporativa. Lidera a estratégia de sustentabilidade da Suzano para construir um legado dos próximos 100 anos da companhia. A Suzano acho que já tem 100 anos. A gente faz 100 anos esse ano. Parabéns. Obrigada. Aliás, nós temos uma associada importante na Câmara, que é a Telefônica, que também completa 100 anos esse ano. E esse legado deve gerar e compartilhar valor socioambiental com o negócio e com a sociedade. A Marina é bacharel e mestre em economia pela Getúlio Vargas, pela GV, e EP pela Yale School of Management. Dito isso, passo a palavra. Obrigado pela presença. Obrigada. Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui num lugar tão legal, com a oportunidade de interagir com tantas empresas e um público bacana para contar um pouquinho da nossa história. Então, gostaria de agradecer a oportunidade. Para nós, na Suzano, é uma honra poder contar um pouquinho do que a gente faz. Lá na Suzano, eu coordeno a área de sustentabilidade e as nossas ações em meio ambiente, social, e muito ligada a esse tema, né, do emprego verde, que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos nem entrar nessa seara dos serviços base de natureza, mas isso é um próximo capítulo, né, dos empregos verdes, que a gente vê que é uma nova onda de receita, principalmente para empresas que estão aqui no hemisfério sul, para a gente usar e potencializar os empregos verdes que vão acontecer mais e mais nos próximos anos. A gente deu uma conversada combinada aqui antes, eu vou trazer um pouco um case, uma fábrica que a gente está partindo agora, em junho, no estado do Mato Grosso do Sul, no município de Ribas do Rio Pardo. É um investimento relevante, é um investimento da Suzano de pouco mais de 20 bilhões de reais. E que 20 bilhões. 20 bilhões. Pouco mais. Pouco mais. É um pouquinho. E é para não parecer nada. Pouco mais de 20 bilhões de reais, e é um projeto que a gente tem muito orgulho. Não só porque ele vai aumentar a nossa capacidade de produção, mas por todo o legado, toda essa parte de criação de empregos verdes na região. É uma fábrica de celulose. A gente começou a atuar na região há 5, 6 anos atrás, comprando áreas para ter crescimento de árvores, né? A Suzano é uma empresa de base de árvores plantadas. Nós temos o nosso propósito renovar a vida a partir da árvore, e para isso a gente planta muita árvore. A gente chegou na região, uma região muito pobre, a 250 quilômetros da cidade de Campo Grande, uma cidade que tinha 9 mil habitantes,
pouco mais de 20% da população com escolaridade fundamental concluída, e começamos a atuar em plantar e crescer florestas de eucalipto e preparar essa fábrica que está partindo agora. Então, nesses anos aí de jornada, a gente trouxe bastante emprego para a região, né? Não só dentro da nossa base, mas toda a cadeia de valor, o supply chain, para poder fazer o projeto possível e agora, depois do startup, também a continuidade. Então, a gente chegou, eu estava contando um pouco para eles aqui antes de começar, a gente chegou lá na região 3 anos antes da partida e a gente viu que a gente não tinha na região a mão de obra que a gente precisaria, tanto para a implantação de base de árvores plantadas, implantação florestal, quanto para a indústria. Fizemos parcerias com o Senac, Senai, Senar, para qualificar, não só na parte do que a gente precisava, mas de todo o supply chain. Porque nós temos em todas as operações uma ambição de ter a maior parte possível das pessoas sendo formadas na localidade onde é a operação. Não só do ponto de vista de funcionários próprios, mas também de fornecedores. Principalmente fornecedores não especializados, né? A gente não vai contratar alguém lá de Ribas para fazer uma caldeira, mas se tivesse uma empresa, contrataria, mas não é o caso. Mas, principalmente para serviços mais simples, a gente tem uma política para priorizar fornecedores locais e mão de obra local. A gente fez um trabalho bem legal também na frente de educação para qualificar essa mão de obra que não estava qualificada. Claro. Falando em mão de obra qualificada, eu cometi um grave, porque isso fala muito com relações com o trabalho. Quem vai mediar esse painel é a Cibele, aqui do BMA. Não, nós vamos fazer uma bagunça. A Cibele é sócia aqui da casa, da área trabalhista, com atuação nas áreas consultiva e contenciosa, é isso? Ela é doutora em Direito do Trabalho pela USP, pela Universidade de São Paulo, e participa dos comitês BMA Mulher, BMA Diversidade, BMA Inspiração. Então, o que é o BMA Inspiração? Mas, enfim, só vai enriquecer essa conversa. Então, desculpa por não ter apresentado antes. Não tem problema nenhum. Não. É porque ele ia me apresentar, eu ia falar 2 palavrinhas e ia passar. Pulamos, mas não tem problema nenhum, porque o que interessa mesmo é conhecer um pouco mais do projeto, que é o link maior, que é a forma, na minha visão, né, de explicar de forma prática o que são os empregos verdes, porque nada mais são do que empregos relacionados a tudo que diz a respeito ao que é possível ser feito para reduzir os impactos ambientais na sociedade, né? E nas empresas e nos empregos, porque o que a gente sabe, e assim, só, né, de fato, assim, dando um passinho para trás, tudo que a gente vem passando hoje em termos de mudanças climáticas e esses impactos, sabidamente, do ponto de vista jurídico, a gente está afetando direitos fundamentais, porque, e agora a gente tem um exemplo recente, concreto, bem triste, não são só vidas e moradias, mas são vidas, moradias, empregos, escolaridade. Então, assim, são muitos impactos. Então, deixou há décadas de ser uma questão de estudos acadêmicos e passou a ser uma realidade. Então, as empresas, e a gente está num mundo de transição, né, para uma economia verde, então, para descarbonizar, e isso tem gerado, a parte interessante, que tem gerado empregos que, no passado, eu fiquei muito pensando nisso hoje, vindo para cá, uma série de profissões ou carreiras que lá atrás, né, há 20, 30 anos, se um filho meu falasse, eu vou fazer biologia, a gente fala, tudo bem, vai ser acadêmico, né, porque a gente não via a gente via pouco mercado de trabalho fora da academia para várias áreas. E hoje, né, tem diretor de sustentabilidade, que há 30 anos acho que nem tinha, né? Mesmo nas... Quem faz ecologia, quem faz biologia, tem mercado de trabalho, engenharia florestal, a própria construção civil, né, a ecoconstrução, as construções focadas em sustentabilidade. Então, você tem também um novo mercado de trabalho associado a essa questão verde,
Hoje, uma das áreas que mais emprega são as empresas da energia renovável, né? Então, você tem tanto os setores que estão em transição necessária, os que já são dessa nova energia, empregando muito. E o Brasil é o segundo que mais emprega, que tem empregos verdes, e a projeção é de muito mais empregos. E aí, eu conversando com a Marina, a gente falou, vamos começar por esse case da Suzano, que ele é muito interessante, porque além dele falar, né, na prática, o que são empregos verdes, ele traz esse outro ponto que eu acho muito bom, que é o emprego verde não só para aqueles que estão aqui, que podem colaborar em qualquer lugar do Brasil, ou no mercado financeiro, ou nas empresas, etc., mas o das comunidades locais, onde tem projetos muito interessantes de reflorestamento, de mudança de cultura, pensando numa economia verde, e aí você também impacta nessas populações que estavam fora, não só do mercado de trabalho, mas muitas vezes até do ensino básico, né? E aí era esse só o ganchinho que eu ia fazer para a Marina contar mais do Projeto Cerrado, que é muito interessante. Então eu te devolvo a palavra, Marina. Desculpa, Mas a antes culpa disso, foi dele. pegando um outro ganchinho, né? Queria dizer que agora temos a Carol, que é a líder do comitê SG da Câmara, é a dona dessa pauta, né? Sou dona de nada. Bom dia. Bom dia a todos, gente. Prazer estar aqui com vocês. A Câmara acho que recebe com muito carinho, acho que as discussões todas da vanguarda da sustentabilidade, uma alegria para os nossos convidados aqui hoje para falar dessas coisas que são tão interessantes. Super bom que a Sibeli está colocando, que é colocar isso na perspectiva. Quando às vezes a gente fala sobre os aspectos jurídicos e também, né, eu acho que quando a gente fala dos empregos verdes, a gente sempre fala do ponto de vista de formação, daquilo que a gente precisa, na verdade, ainda para o mercado acontecer, mas o mercado está acontecendo, né? Então, a gente vai ver aqui, vamos falar de coisas que estão muito práticas daqui, daquilo que a gente precisa fazer para empurrar a nossa agenda de ESG. Obrigada a todos pela presença. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. E acho que esse ponto que você traz, Sibeli, ele é muito importante, né? Porque nesse conceito de mudança climática e tudo isso que a gente tem visto, o que mais se discute é a transição justa, né? E a transição justa, ela passa por incluir todo mundo, né? Então, como a gente aproveita essas oportunidades para ter um desenvolvimento social, uma melhor distribuição de renda. Esse projeto do Cerrado, a gente já fez bastante investimento social na região e de uma base que a gente tem acompanhado na região de cerca de 30 a 35 mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, lembrando, né, a linha da pobreza da ONU, hoje a gente tem um cálculo para o Brasil, mas enfim, é uma questão de $2 por dia. Então, é uma pobreza. Ainda tem uma pobreza extrema que é $1 e alguma coisa, eu não vou nem entrar nesse contexto técnico, mas é uma questão bem grave e a gente, com esses projetos de qualificação de mão de obra, de ajudar alguns produtores rurais a criarem associações para eles se organizarem e terem acesso à verba pública. Uma outra iniciativa foi essa associação de produtores locais venderem merenda, insumos para merenda da prefeitura. Então, acho que conectar essas redes, a gente conseguir tirar 7.300 pessoas de abaixo da linha da pobreza nessa região. Então, acho que a inclusão ela é muito importante quando a gente conversa de bioeconomia. E a bioeconomia, ela está aí. E assim como muita tecnologia e inovação, são assuntos que estão escalando muito rápido. A gente acompanha, né, bem de perto todas essas ondas de substituição do plástico, de transição energética. Isso está só no começo da potencialidade. Então, esses empregos verdes vão crescer muito e a gente entende que, dada a base renovável que pode ser, nos Estados Unidos tem muito forte em milho, aqui a gente está crescendo muito forte em base eucalipto, mas são empregos que, de uma certa forma, democratizam mais o acesso, principalmente em países pobres como o Brasil, a oportunidades de emprego. Você não precisa ter ido uma super faculdade para poder trabalhar numa base agrícola, né? Os sistemas agroflorestais na Europa já são uma realidade da bioeconomia.
Então, como a gente conecta tudo isso e os negócios que a gente faz hoje para beneficiar os negócios e também as pessoas que estão nessas regiões onde a gente opera. Eu acho que esse é o todo do projeto, né? Sim. Mas eu ia também te perguntar como vocês planejam integrar a longo prazo essa questão, enfim, do crescimento econômico, os benefícios e a empregabilidade, mas porque uma coisa é quando você chega e constrói, e você a caldeira ou prepara a área e traz a população para trabalhar. E no longo prazo, você também vê que isso vai se manter. Tem a questão também de, você acha que o emprego verde trouxe mais oportunidades para as áreas do meio digital, que monitora, tem também empregabilidade fora do local, né? Ali, onde você está no Cerrado, é no Mato Grosso. Isso também gera empregos à distância? Essa é a minha pergunta para você também. Gera, eu acho que todo esse crescimento, e a gente vê a própria Suzano nessa trajetória de crescimento, mostra que o mercado consumidor dos bioprodutos estão lá, porque senão a gente não ia ter para quem vender e não ia continuar crescendo. Assim como a gente tem vários outros do nosso setor que tem uma demanda muito grande e o crescimento acontece. A hora que você vai monitorar, por exemplo, nós na Suzano temos uma gestão de 2,7 milhões de hectares entre plantio de eucalipto e conservação de nativas. 1,1 milhão de hectares de reservas florestais de base nativa. Sem inteligência artificial, sem monitoramento, sem programação, essa parte tecnológica, você não vai ter esse monitoramento. E sem esse monitoramento, o negócio não para em pé. Posso só Claro. dizer, porque nem todo mundo está trabalhando. 1 hectare são 10 mil metros Quadrados. Então, quanto você falou? Desculpa. 2,7 milhões. Milhões de De hectares, hectares. de Aí me hectares. ajuda aqui. É equivalente ao país da Suíça, né? Não é estado do Rio de Janeiro, acho que é isso também. Se eu não tenho que olhar no meu estudar melhor, mas então é um desafio muito grande. A gente sabe o quanto tem de incêndio criminoso no Brasil, invasão. Então, você monitorar toda essa área, tanto do ponto de vista econômico quanto de meio ambiente, é um desafio e traz empregos em várias frentes, né? Gestão, automação, desenvolvimento. A gente tem uma área de novos negócios que já pegando o gancho aí com como a gente vê o longo prazo, né? A gente traz a sustentabilidade no centro da nossa estratégia. Então, hoje, nós temos os produtos-chave, celulose, papel, embalagens e papéis higiênico, papel toalha. Hoje, esse vamos dizer assim, é o cash cow, é o que paga a nossa conta. Mas nós temos um investimento muito grande em novos produtos. Então, a gente desenvolveu nos últimos 3, 4 anos uma tecnologia para fazer tecido de base de celulose. Hoje, o viscose com base em fossil fuel, em combustível fóssil, ele é um dos maiores poluidores os microplásticos do mar, estão cheios das nossas camisetas de ir na academia lá. E como a gente muda isso? Via tecnologia. A gente fez pesquisa, essa é uma que deu certo, tiveram outras 20 que deram errado, mas essa então a gente foi lá, fez em escala piloto, agora tem uma planta industrial na Finlândia, acabamos de comprar uma participação relevante numa empresa na Áustria, que faz tecido também de celulose e de viscose. Então, como a gente está entrando num mercado têxtil que vai substituir um mercado têxtil de base fóssil. Então, acho que esse é um exemplo de mostrar como que a sustentabilidade está dentro do cerne da estratégia para falar, hoje a celulose é o carro-chefe, 90% da nossa receita. Mas a gente acredita que daqui 15 anos, 20 anos, não vai ser isso. Tem várias outras tecnologias, por exemplo, lignina, que é um pedaço da árvore, assim, um esqueleto da árvore, o que segura a árvore em pé. Nós estamos fazendo bateria, que hoje um dos grandes problemas de poluição é descarte de bateria. Então, tem bateria com base lignina. Ainda não tem o mesmo potencial de reter energia
o tecido ainda não tem o mesmo preço da viscose, mas como toda inovação, a gente tem uma curva, né? Você desenvolve o produto, a tecnologia, a escalabilidade, e assim a gente consegue trazer. Mas isso tem que estar muito claro para a empresa que a sustentabilidade é um valor. Então, toda vez, por exemplo, a gente está rodando um processo de revisão de processo estratégico, a gente começa pela sustentabilidade. O que a gente quer ser, aonde a gente quer estar. Existe uma crença, e isso vem muito forte do nosso acionista de referência, de que para os próximos 100 anos, a gente passou o ano passado muito discutindo, comemorando os primeiros 100 anos, mas falando o que é o nosso legado para os próximos 100 anos. E o legado para os próximos 100 anos é ser um influenciador e engajador da bioeconomia e dessa transformação que a sociedade precisa. Eu não sei quanto todo mundo é mais familiarizado com a agenda climática, mas fala-se, né, que se a gente não atingir o 1,5 grau até 2050, que é a meta do INPCC da ONU, saiu uma pesquisa 15 dias atrás que os técnicos especialistas, 77% acreditam que esse 1,5 já não é mais possível. Então, a gente já tem riscos, né? Os boundaries do planeta, como o MIT pesquisa, a gente já ultrapassou. Então, se a gente tiver propagando um modo de viver e de consumo e dos tipos de produto que a gente tem hoje, nós não vamos estar aqui, talvez, daqui a 100 anos como empresa. Então, qual que é o nosso papel para garantir a sustentabilidade e a longevidade da empresa? Não só no meu modo de operar todo dia, isso é obrigação. Isso é... Os antigos, né? Talvez a área antiga, há 30 anos atrás, chamava licença para operar. Esse era um nome, né? Que era típico. Se fosse só isso, a gente não vai mais existir como sociedade. Então, aonde está o papel das grandes empresas de, além de fazer o melhor possível no seu modelo de negócio, que a gente tem hoje as melhores práticas globais para todo o nosso plantio de eucalipto, para a conservação de nativa, para funcionários, para toda a questão de direitos humanos na cadeia de suprimentos, que no Brasil é um desafio muito grande, né? Sim. Então, acho que isso é uma parte que é mandatória, que não se discute, mas que também é importante, porque a gente vê que ainda tem muitas empresas e muitos setores que ainda têm um passo grande para chegar lá, mas ter a sustentabilidade dentro da estratégia e sendo o driver dos próximos passos. E uma coisa que chama atenção no teu discurso, que eu acho muito bacana, é que a sustentabilidade não está desatrelada de retorno financeiro para a companhia e para o seu acionista. Né? Porque, na verdade, nós só vamos criar um incentivo e uma perenização dela quando ela economicamente for um driver também. Né? Então, é muito bacana, ou seja, não é um aumento de custo. Não. Você pode criar novas linhas de receita, você pode tornar a empresa ainda mais lucrativa a partir de práticas. Sim. Se eu puder falar alguma coisa aqui, acho que a Suzano é uma empresa de referência, né? Então, assim, primeiro que ela tem uma relação com a bioeconomia, com a natureza, que já é uma relação de negócio. Vocês nascem a partir dessa independência. O negócio de vocês não caminha se não houver preocupação, se não houver tudo que se precisa fazer. Né? A gente acha que cada vez que a ciência avança, a gente sabe que a gente depende mais da natureza, né? De tudo que a gente tem visto aí também acontecendo. O que me parece é que abraçar isso para os próximos 100 anos, na verdade, é simplesmente admitir que vocês... E eu gosto muito quando você traz a questão do papel da articulação, né? De ser um incentivador, um indutor da sustentabilidade, da bioeconomia, principalmente, que é um tema que a gente precisa evoluir muito, porque a grande maioria das pessoas, eu acho que, e eu acho que até nós, né, a gente tem dificuldade de definir bioeconomia, de dizer o que é exatamente a bioeconomia, né? A gente está num processo de conhecimento da bioeconomia. Então, eu acho muito interessante esse posicionamento, assim, e acho que as empresas de ponta, acho que, né, todo mundo que está sentado aqui está muito interessado em ser um indutor ou alguém que vai ter um papel importante no mercado e que vai conseguir levar a sustentabilidade de uma forma séria atrelada ao negócio, interdependente daquilo que a gente precisa construir na sociedade. Então, é muito interessante. Eu dou parabéns aqui. Eu sou fã de vocês, total. E a gente vai falar de Projeto Cerrado, porque eu sou mais fã, ainda já falei com a minha mãe nasceu em Ribas do Rio Pardo, então é uma responsabilidade. Sim.
E é interessante esse ponto que você traz, lembrando que quando a sustentabilidade até foi cunhado esse nome, né, há 10, 12 anos atrás, nasce com o conceito do triple bottom line, que é o aspecto meio ambiente, social e retorno econômico. Porque se você não tem esse tripé, ele não faz sentido, né? Então, as contas, ele precisa fazer sentido para ter longevidade. Até a palavra sustentabilidade é para ser sustentável no longo prazo, para ser perene. E a gente pode ter, né? Até algumas pessoas falam, ah, mas é da sustentabilidade, você abraça a árvore. Para falar. Então, gente, abraça a árvore, mas a árvore faz bastante dinheiro. Essa coisa do triple bottom line também é de muito tempo, porque a gente também, não sei se todo mundo lembra, mas a gente tinha sempre as bolinhas, tinha a visão das bolinhas que se complementavam, né? Era um triângulo equilátero, vamos dizer assim. Mas tem a visão, que para mim é uma visão mais interessante, que é o negócio que serve à sociedade, que está contido no meio ambiente. Então, os limites dos negócios, na verdade, e isso está cada dia mais óbvio, estão na sociedade. Você tem que servir à sociedade, e o que, por sua vez, está, na verdade, limitada pelas suas relações de interdependência com a natureza. E a gente deveria sempre pensar assim, né? Então, acho que... Porque sempre ouviu esse questionamento. Ah, mas o ambiental é maior de um lado, o social é menor de outro, o econômico deveria ser de outro tamanho. Mas, na verdade, tem uma relação de interdependência que ela não é, na verdade, igualitária. O negócio não vai funcionar se a sociedade não né, aceitá-lo ou ele tiver a licença para operar e, por consequência, a natureza. Falamos em sociedade, falamos em governos, né? Já falamos em tributação. Sim. Eu acho que seguindo aqui, então, o segundo painel de Agenda Verde, a gente muda um pouco o enfoque para tributário, que é um propulsor também de investimento, né, em projeto ESG. E aí a gente vem com dois craques também, viu, Evandro? O Adler Martins Direito, Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Administração de Empresas, pela Universidade de Manchester, Inglaterra, com especializações em Direito Tributário e do Trabalho também. Diretor-presidente do Comitê Tributário e Empresarial do IBEF, Paraná. E a Thaís Meira, que é sócia da área tributária do BMA, doutora pela USP e LLM na Harvard. Abro a palavra para vocês. Obrigado, Janaína. Obrigado, né, também ao Ivan pelo convite, Câmara Espanhola. Tenho muito carinho, né, pela Espanha. Meu pai tem cidadania espanhola, sou descendente espanhol, tenho 4 sobrinhos que nasceram na Espanha, então estar aqui hoje tem um gostinho especial também. Acabei de mandar uma mensagem para meu pai, opa, onde que eu estou? Estou aqui na Câmara Espanhola hoje. Ele, naturalmente, orgulhoso por isso. Eu acho que, Marina, só antes de ir para a área tributária, você estava falando a questão, né, e o Ivan trouxe a questão do impacto econômico, e com isso, o tema ESG, sustentabilidade, pode trazer novos nichos de mercado. Né? Estava pensando no crédito de carbono, imaginando quanto que a Suzano pode gerar de crédito de carbono. A gente fica aqui até amanhã. A gente sabe que ainda não é regulamentado no Brasil, mas, além disso, o potencial que o Brasil tem diante, por exemplo, crédito de carbono. Bom, parte tributária. Quando a gente fala em tributos, ou a gente fala em ESG e sustentabilidade, e eu vou puxar, naturalmente, para a área tributária, por ser trabalhar com isso. Algumas vezes a área tributária está de fora, né, fica de fora dessa agenda ESG. Marina. E talvez a mensagem que a gente quer passar aqui também é que tributos têm um papel fundamental no endereçamento da agenda ESG. A gente entende que tributos podem ser, né, uma ferramenta catalisadora, por exemplo, de transição energética e da agenda de sustentabilidade como um todo. E a ideia é que a gente fala um pouquinho, né, aonde que tributos se encaixam, né, nessas 3 letrinhas ESG. Como se a gente pensa na área tributária só na parte de governança tributária, compliance tributário, mas não, ele é muito mais amplo. Ele vai muito além, né,
e permeia o E e o S e o G. Eu trouxe uma apresentação aqui. Tá. Bom, o que a gente percebe, né? Especialmente pós-pandemia, cada vez mais há uma expectativa do mercado, de maneira geral, por transparência. A gente vê isso nos relatórios de sustentabilidade, a gente vê isso de maneira geral. E a área tributária não é diferente, né? Cada vez mais o mercado, os clientes, os consumidores querem saber, né, o que as empresas estão fazendo com seus tributos. Quanto que elas estão pagando, né, de tributos? Para onde que elas estão destinando seus tributos? Quais incentivos fiscais elas estão aproveitando? Como que ela está utilizando os seus tributos para apoiar, patrocinar projetos? E essa agenda cada vez mais forte, a gente percebe, a gente trouxe aqui algumas matérias internacionais. Esse tema também ganha muita força, especialmente na Europa, norte da Europa, Estados Unidos um pouco menos, e no Brasil, naturalmente, vem essa onda também do Brasil, né? Então, aspectos como tributos verdes. A gente vê, por exemplo, um sugar tax na Inglaterra que onera o consumo do açúcar. A gente ouve falar dos tributos verdes, ou os carbon taxes, em países escandinavos que oneram os combustíveis fósseis, né, para fazer com que o consumidor migre, né, de um combustível fóssil para uma energia renovável. E o que tributos tem a ver com ESG, né? Então, a gente traz aqui, né, especialmente aqui iniciando, né, na parte ambiental, tem tudo a ver. Especialmente quando a gente fala em transição energética e nos compromissos, né, que empresas e governos estão fazendo para a transição energética, tributos podem acelerar esse atingimento das metas de transição energética. Como? Então, a gente percebe cada vez mais essa temática de, como eu comentei aqui, os green taxes, ou environmental taxes, ou carbon taxes. Então, eles incidem, ou eles são criados para fazer com que, para diminuir, né, o interesse ou coibir, né, o consumo de determinado bem. E a gente falou de açúcar, mas a gente pode falar sobre plástico, a gente pode falar sobre combustíveis fósseis, que é o mais lembrado. A gente tem também os incentivos verdes, são os chamados green incentives, que eles são incentivos fiscais que tentam, né, endereçar alguma temática ESG, ambiental. A gente tem agora, está sendo discutido, está sendo regulamentado, por exemplo, o MOVER. Né? O MOVER é um incentivo mais ligado ao setor automobilístico, de maneira geral, autopeças, montadoras, mas que ele busca e concede incentivos fiscais para empresas que conseguirem uma eficientização energética. A gente tinha, por exemplo, o próprio Rota 2030. Hidrogênio verde agora. Temos agora O IRA dos Estados Unidos, que é bilionário. Isso. Ou temos, por exemplo, exemplos de a própria redução da carga tributária sobre painéis fotovoltaicos. Há hoje uma desoneração grande nesse sentido para incentivar importação, fabricação e, naturalmente, o consumo. Ainda no Brasil, eu diria uma legislação esparsa, né? Ainda não tem uma legislação mais conjunta, mas assim, a gente vê iniciativas aqui e acolá. Comentei também a própria tributação do mercado de carbono, que vem muito forte. O Brasil ainda não regulamenta, mas tem reflexo tributário disso, né? Como é que eu tributo? Pago imposto de renda, não pago? Pago PIS e COFINS? Questões como essa. Na parte de governança tributária, é o que se fala muito sobre, né, compliance tributária, a relevância das empresas terem, né, que de nada adianta ser uma empresa sustentável se na área tributária ela não é sustentável do ponto de vista tributário. A gente percebe algumas vezes na prática um desenhamento com uma estratégia ESG muito forte de uma empresa sustentável, mas na área tributária algumas vezes com práticas, de certa maneira, até questionáveis, né? Será que aquilo lá pode até ser legal, mas será que ele é ético do ponto de vista tributário?
Será que e esse tipo de discussão muito forte, né? Nesses últimos anos, a gente tem discussões, né, das próprias Big Techs, né, que geram riqueza em determinado lugar, mas a tributação fica num local, uma tributação reduzida. É legal, mas será que é ético tributário? Será que está alinhado com a estratégia de sustentabilidade de uma empresa? Então, cada vez mais a importância da área tributária, junto com a área de sustentabilidade, estrutural. Por exemplo, uma política tributária formalizada, para que não fique só na cabeça do gestor tributário. Mas a gente vê isso, né? Sai o gestor, entra o gestor, você muda. Antes a empresa ia para um lado, a área tributária agora vai para o outro. Mas será que faz sentido? Não deveria ter uma estratégia tributária formalizada, alinhada com o conselho, alinhado com a alta diretoria? Um documento que ainda é voluntário, mas também a gente percebe empresas fazendo isso, e a gente, né, tem tido a experiência de apoiar empresas nesse sentido, tem sido muito legal. Relatórios de transparência fiscal. A gente vê cada vez mais relatórios de sustentabilidade, isso evoluiu muito, né? Alguns anos atrás o relatório de sustentabilidade era super reduzido, bem... Hoje não, hoje são relatórios de mais de 100 páginas. Imagina o que nós usamos. Eu lembro de já ter lido, mas o último não tive a oportunidade de ver, mas deve ser... eles são super robustos. Só que ainda na área tributária, eles são muito... poucos relatórios de sustentabilidade trazem temas tributários. E aí gera-se, né, esse questionamento. Mas o que essa empresa está fazendo com os seus tributos? E para endereçar esse aspecto, e considerando, né, que tributos têm esse papel tão relevante nos governos, cada vez mais também governos necessitando de arrecadação, esse relatório de transparência fiscal tem sido usado para as empresas terem essa oportunidade de publicarem a sua estratégia tributária, demonstrarem para o mercado o que elas estão fazendo. A Espanha é super pioneira nesse sentido, né? Ela tem uma legislação mais forte nesse sentido, tem diversas empresas espanholas publicando seu relatório de transparência fiscal. No Brasil, ainda a gente está engatinhando nesse sentido, né? Quando a gente olha, por exemplo, o preço de capital aberto, a gente teve a Vale, foi pioneira. Hoje o relatório da Vale, não sei se vocês já tiveram, e gostaria até de incentivar, até depois dos desastres, ela foi extremamente transparente. Hoje é um relatório muito bacana, super robusto, eu diria talvez hoje o mais aprofundado do Brasil. Mas a gente teve recentemente a Via, divulgou seu relatório, a Via, que agora é a Casa Bahia, seu relatório de transparência fiscal. A gente teve a Neoenergia, que é uma empresa espanhola, mas foi a primeira empresa de energia a publicar um relatório de transparência fiscal. A gente tem a Petrobras, que publica. Mas, hoje no Brasil, de certa maneira, são essas. A gente tem ainda um espaço para muitas empresas brasileiras divulgarem o relatório de transparência fiscal e até mostrarem, né, e serem protagonistas da sua narrativa tributária. Na questão social, indo lá para o S, também a gente percebe como tributos podem endereçar essa temática e serem indutores, né, da agenda ESG. Porque quando a gente vê benefícios fiscais, né, por exemplo, a licença maternidade, ela não deixa de ser um incentivo que endereça a questão de equidade. Só que será que a gente não poderia pensar num incentivo fiscal que traga licença paternidade também, né, que tenha uma licença paternidade estendida? Discussões como essa começam a existir. Ou incentivos dos mais diversos que possam contribuir com a agenda de sustentabilidade. Discussões com a alíquota efetiva. Qual é a alíquota efetiva de imposto de renda da empresa? Isso aqui é um parâmetro que o mercado, os stakeholders utilizam para olhar. Mas essa empresa, a alíquota efetiva dela, comparada com os seus concorrentes, é semelhante? Não é? Por que não é semelhante? Por que essa empresa tem uma alíquota efetiva tão reduzida quando comparada aos seus concorrentes globais? Então, a empresa tem que estar preparada para esse tipo de discussão, e cada vez mais sendo a imprensa, né, stakeholders, investidores, questionando esse tipo de tema. Destinação dos seus tributos. A gente vê no Brasil, o Brasil tem um arcabouço de leis incentivadas, só que na prática, infelizmente, poucas empresas aproveitam. A gente tem uma parceria com a Incentive, que é uma empresa muito bacana, que faz a ponte com os proponentes,
auxilia empresas, né, na destinação dos incentivos, e ela tem uma pesquisa muito interessante, que a pesquisa dela, apenas 10% das empresas utilizam as leis de incentivo. E dessas 10, 40% delas utilizam o máximo possível. Ou seja, olha o potencial que as empresas têm de aproveitar uma lei Rouanet, aproveitar fundo da criança e adolescente, agora tem uma lei de reciclagem, que consegue destinar parte dos seus tributos para temáticas de sustentabilidade de maneira geral e contribuir, né, com todo esse ambiente. Discussões como contribuição de tributos pagos, né, como eu já comentei aqui, essa empresa tem esse incentivo lá no Nordeste. Faz sentido ela ter esse incentivo se todo o mercado dela está aqui? Isso não gera um custo, por exemplo, ambiental maior? Será que está alinhado com a estratégia de sustentabilidade de uma empresa? Esse tipo de incentivo, abordagem? E discussões como ética tributária, que ainda no Brasil, ainda mais no ambiente brasileiro de muita desconfiança, né, entre fisco e entre empresas, não é um tema fácil, né, de ter, mas, novamente, o mercado como um todo, global, trazendo essa discussão mais forte. Aqui só, a gente fez uma pesquisa recente e é bacana, a gente perguntou para as empresas, né, a gente fez por exemplo, 45% delas têm um compromisso de descarbonização parcial net zero. Legal, 45% ainda, né? E são empresas, naturalmente, eu diria, de uma faixa, são as principais empresas brasileiras, né? E 81% delas consideram os incentivos fiscais relevantes ou muito relevantes para a implementação de práticas ESG. Ou seja, elas precisam de incentivos fiscais para contribuir, né, com a implementação de práticas ESG. E 75% delas não publicam nada sobre tributos nos seus relatórios de sustentabilidade ou não possuem, por exemplo, relatório de transparência fiscal. Quer dizer, esse 81%, Adri, mostra o quão importante é para o incentivo, né? Porque 81% delas esperam algum incentivo para fomentar uma prática ESG. Ou acreditam que precisam para implementar e para acelerar, né, uma prática ESG. Eu já estou chegando ao final aqui, mas acho que não está tanto. Só finalizando aqui também, né, e é interessante que o público quer mais informações, né? 94% dos participantes, geralmente quem respondeu isso eram pessoas profissionais da área tributária ou financeira. Então, 94% deles afirmaram que a questão da exposição à imagem e risco reputacional é relevante na gestão tributária. E 54% dos stakeholders estão exigindo mais transparência nas práticas tributárias. Seria isso. Eu tenho alguns outros slides, mas acho que em razão do tempo também vou deixar a Thaís falar um pouquinho, né, do ISS, que pode ser também um tributo tão importante dentro dessa agenda ESG. Vou falar a apresentação. Deixa eu ver se eu vou para frente. Já vai tirar. Um comentário quando está aí, né? Do ponto de vista do setor financeiro, né? Então, a Adley falou super bem sobre as restrições ou os incentivos que a gente pode ter, né, nos tributos, esses mecanismos econômicos, né, para promover a sustentabilidade. E a importância também a gente está falando muito de bioeconomia, vou falar de ativos ambientais, acho que o carbono é um ativo ambiental mais claro na nossa cabeça, talvez mais avançado nessas discussões. Mas, por exemplo, quando a gente fala do mercado do RenovaBio, por exemplo, os CBIOs nasceram como um ativo ambiental. E a discussão de tributação, e eu participei na FEBRAM, foi uma discussão bastante difícil. Então, pois, o que é um ativo ambiental? Como é que eu encaixo isso no balanço de um negócio? Então, essa discussão também dos ativos da bioeconomia, assim como os ativos da sustentabilidade, ele passa também por uma discussão clara
de que natureza tem esses ativos e como é que a gente vai contabilizar essas coisas, justamente para a gente conseguir tratar isso no âmbito, né, das demonstrações financeiras e, portanto, a gente conseguir fazer operações com esses ativos ou, no mínimo, contabilizar isso dentro dos nossos negócios. Eu acho que nessa linha, a gente está participando de um grupo de estudo da CVM, justamente está discutindo a questão da tributação dos créditos de carbono e que tem como base aí a legislação do CBIOS, que foi bastante inovadora, né? Mas tem muitos desafios aí, porque, enfim, o próprio Rafa colocou, como você vai tributar o crédito em si? O crédito tem vários momentos que ele é negociado, né? Quando ele nasce, ele pode ser negociado no mercado secundário, ele pode ser comprado por uma pessoa física. Então, enfim, você tem toda aí uma questão já preliminar da natureza, que é o desafio, né? A natureza jurídica, a natureza contábil, e depois A como... taxonomia do crédito. Crédito que não Exatamente. Qual crédito que você vai querer incentivar dentro dos possíveis créditos, né? E aí, assim, vou falar do imposto seletivo, mas eu acho que a maior crítica ao imposto seletivo é que é um tributo que nasceu para ter um caráter extrafiscal, então é um tributo que nasceu aí para ser imposto em produtos que seriam nocivos à saúde ou ao meio ambiente, mas que na própria tramitação da emenda constitucional, a questão extrafiscal, ela já foi tirada, a palavra extrafiscal, ela já foi retirada, e quando foi aprovada a emenda constitucional, o que se aprovou foi apenas o texto que o tributo vai poder ser imposto nesses casos, né? E, assim, claramente, isso vai ter um caráter fiscal, arrecadatório, muito mais relevante do que o caráter extrafiscal que foi o fundamentado, o que foi o fundamento desse benefício. Então, quando a gente fala sobre esse de tributação, na linha que o Rafael colocou, eu acho que faz muito mais sentido o incentivo e o benefício fiscal que a tributação adicional, né? E, assim, claro que a gente já tem, e acho que esse que também é o desafio de barrar completamente o imposto seletivo, a gente já tem precedentes em outros países que a gente chama de tributo do pecado, né? Então, o imposto seletivo seria o tributo do pecado. A gente já tem outros precedentes. Mas, assim, pessoalmente, acho que a questão dos benefícios, ela seria um caminho muito mais eficiente do ponto de vista tributário do que a imposição de um novo tributo. E aí é interessante, até quando a gente estava aqui... Aqui. Aí. Quando até a gente estava montando essa apresentação, né, a gente estava discutindo aqui internamente que o imposto seletivo ele estaria, qual papel na substituição dos tributos, né? Porque a reforma tributária que foi aprovada agora no final do ano passado, o objetivo principal era a simplificação, né? Um dos principais objetivos, simplificação do sistema tributário. A gente está trocando aí os tributos, os VATs, né, que a gente chama Value Added Taxes, que são cobrados tanto em nível federal, municipal e estadual por um tributo único, que é o IBS, né, mas que paralelamente aí não conseguiu abranger todos os interesses políticos. Então, foi criada também a CBS, em substituição à contribuição ao PIS e à COFINS, e a ideia inicial era que se extinguisse por completo o IPI, mas não houve a extinção por completo. Por quê? Porque a gente tem isso como uma equalização da produção na Zona Franca de Manaus. Então, no final, o objetivo era extinguir aí esses 5 tributos e criar um, mas na verdade foram criados 2. E no fim da reforma tributária foi criado o imposto seletivo, que no final, assim,
o que a gente tem de concreto hoje? É a emenda constitucional que trata... Um pouquinho. A gente tem a emenda constitucional que trata dos bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente de uma forma genérica, sem a previsão da extrafiscalidade, e o projeto de lei complementar em que se está discutindo quais vão ser esses bens e produtos e como que isso vai ser delimitado e vai ser tributado. Então, assim, em princípio, o que nós temos hoje no projeto de lei complementar, que pode mudar a qualquer momento, né? Enfim, a gente está acompanhando aí de perto, mas a gente sabe que até o momento da aprovação pode mudar. Como mudou muito o projeto inicial do IBS e do CBS, no que tange a benefícios, né? Porque esse também era um objetivo importante da reforma tributária, não ter diferenciação entre produtos e serviços, porque isso é uma grande questão de simplificação, né? Mas, no final, quando estava para ser aprovada a emenda constitucional, diversos setores foram beneficiados. E, assim, a meu ver, no imposto seletivo, a gente pode ter uma discussão ainda muito grande e a gente pode ter problemas muito parecidos com o do IPI, no que tange a definição dos produtos que vão ser objetos do imposto seletivo. O que a gente tem hoje no projeto de lei, com produtos que estariam sujeitos ao imposto seletivo, são as bebidas alcoólicas, as bebidas com açúcar, os cigarros, veículos e, por fim, a extração de minérios. Tá? Assim, acho que eu nem vou para os próximos slides, porque acho que se a gente focar aqui, a gente tem todas as discussões relevantes que vão sair daqui, né? Então, assim, bebidas alcoólicas. Toda a indústria de bebidas alcoólicas agora está com uma discussão do que é relevante. Se é mais relevante o grau de alcoólico ou se é a quantidade de álcool. Então, as representantes de cervejarias falam, não, olha só, uma cerveja tem pouco álcool, isso não vicia, então as cervejas deveriam ficar de fora. Aí as que vendem as bebidas quentes falam assim, não, mas o que vicia, apesar das bebidas quentes terem um teor alcoólico maior, a cerveja é consumida em maior volume. E assim, isso falando só da questão das bebidas alcoólicas, que está mais longe, quando a gente pensa, da questão ESG. Mas a gente tem um ponto importante, eu acho que esse é um que merece muita atenção, que é a extração mineral, que ela deve ser tributada. E ela deve ser tributada no primeiro momento, no momento da extração, que a gente nem sabe para que vai ser utilizada o minério extraído. Qual é o racional para isso? Então, o racional é, assim, desincentivar a exploração mineral no Brasil, né? Então, Mineral inclui petróleo? Petróleo também. Mas, assim, é fundamental para a economia, né? Então, e quando você tributa no início da cadeia, você não sabe depois o que vai ser feito. Então, isso pode ser utilizado para a produção de equipamentos médicos. E, inclusive, no caso do IBS, da CBS, o setor hospitalar, ele tem um benefício fiscal no final da cadeia, mas aí você tributa no começo da cadeia. Também, ontem eu estava revisando a apresentação e tem uma coisa interessante. A Constituição fala expressamente que não vai incidir na exportação. Mas a lei complementar fala que vai incidir. O projeto que a gente tem de lei complementar fala que vai incidir. Então, assim, tem várias aí questões um pouco mais técnicas, né? Então, por exemplo, muito se discutiu com relação ao IBS e à CBS sobre a não cumulatividade, né? De forma que você tenha aí uma tributação só no final da cadeia, igualitária, isonômica, mas o imposto seletivo é um imposto cumulativo, que incide no início da cadeia. Então, assim, tem umas questões mais técnicas que são assim, mais
específicas da área tributária, que talvez não caibam muito aqui, mas o que eu acho assim, o mais relevante para esse fórum, para esse evento, é deixar assim, um pouco da indignação, né, de que com a bandeira ESG foi criado um novo tributo que não foi definido na Constituição exatamente quais os produtos que deveriam estar abrangidos. A gente vai ter muita discussão no momento da edição da lei complementar e depois. E aí, o que eu falei no começo do ITI, a gente vai voltar a ter, provavelmente, essas discussões que aparecem de vez em quando aí na capa do valor, que é, mas o croque é sandália ou é chinelo, sabe? E é isso aí, assim, eu acho que da bebida alcoólica é um exemplo. E aí, você vai ter 5% de álcool, não vai ter imposto seletivo. 25% vai ter imposto seletivo, mas aí vai ter alguém que vai ter lá um 5,01% de álcool para 4,99% para ficar fora da hipótese de incidência. E aí aquele objetivo da simplificação, né, que estava no cerne da reforma, fica um pouco perdido. É isso. Simplificação e segurança política fica isso. Um pouco... E o próprio, né, e o próprio fundamento extrafiscal e esse digo. Então, a essência da criação do tributo. É isso. E aí, acho que só... Eu acho que tem um ponto também, Thaís, que é um fator educacional, né? Eu acho que, assim, por exemplo, o pessoal... E a discussão sempre foi essa, assim, quem consome a bebida é porque quer consumir a bebida. Entende que isso aqui está superado e vamos trazer o tributo lá para o fabricante da bebida. Muito bem. Agora, como é que a gente compartilha essa responsabilidade na cadeia? Porque a verdade é que se o cara pagar lá depois, quando eu tiver bebendo, eu não vou nem saber, ou eu não sei que aquilo lá deveria custar mais caro, porque eu não deveria estar bebendo aquilo. Então, tem um fator que também é educacional para a população. E assim, eu acho que essa parte é uma parte que, assim, pegando o grande da sua fala, está sendo muito discutido academicamente, que é o seguinte, se você está criando um imposto que era para ser extrafiscal, será que você não tem que justificar em que medida ele está desestimulando? Porque só assim que ele vai ser um imposto efetivamente extrafiscal. Tem que ser percebido. Tem que ser percebido e tem que ser comprovado. Porque se ele não for comprovado pelo governo, é claramente mais um tributo com caráter arrecadatório. E aí, assim, né, ainda nessa linha da questão arrecadatória, só coloquei esse gráfico que foi publicado pelo Valor, que demonstra qual montante de arrecadação do imposto seletivo na extração de minério. Então, assim, é muito relevante. É muito relevante. A gente não está falando de um... Está longe de ter por objetivo estimular alguns comportamentos, né? Que é o objetivo do tributo extrafiscal, que não é fundamentalmente arrecadatório, sim motor de um... Ou é vinculado para algumas... Ou desculpa, é livre. É livre. Essa que é uma das grandes críticas, porque você tributa claro, bebida alcoólica, cigarro no final, agora minério no começo da cadeia. Veículos, né? Então, assim, até a própria Rafa estava falando que a gente tem aí agora um programa para incentivar veículos elétricos. E veículos sempre foram, e o setor automotivo sempre foi um setor incentivado. Por quê? Não obviamente, pelos efeitos ambientais, mas porque gera muitos empregos, né? Então... Não, eu acho interessante a questão do imposto seletivo para isso, especialmente sobre a extração mineral, é que também tem minérios que são utilizados até para auxiliar na questão de transição energética. Era isso. Você já tinha colocado. Atividades sustentáveis, claro. A discussão do lítio. Então, assim, mesmo esse tipo de minério que contribui, né, com a questão, uma agenda climática, ele seria onerado sobre o imposto seletivo. Então, acho que realmente o que você traz aqui é bem interessante, né? E essa questão da extração mineral vem depois também. E é mais ao final. Então, e aí não foi aprovada, porque está na lei complementar. Então, assim, no último momento, pode ser que sejam incluídos vários outros produtos
pode ser que sejam excluídos vários produtos. Aí, por exemplo, uma outra questão interessante é com relação aos alimentos ultraprocessados, porque tem muitas, né, assim, muitas pesquisas enfim, que dizem que os ultraprocessados são os maiores causadores de problema à saúde. Mas O que seria ultraprocessado? biscoito, bolacha, biscoito, né? Não sei. Só que industrializado. Só que esses produtos fazem parte da cesta básica, geralmente, que é incentivada pela nova lei do IBS e do CBS. Então, assim... Da merenda escolar, que é paga por... Então, assim, por isso que eu falo, eu acho assim, quando a gente sempre fala de ESG e tributação, seria muito melhor que a gente estivesse falando de benefícios fiscais que imposição de novos tributos. Mas, enfim, esse tributo foi aprovado, foi tirada a palavra extrafiscal no último momento da Constituição. Já no IPI era claramente uma extrafiscal, nunca houve essa comprovação de que medida foi indutor mesmo, e esses seguramente não vai ter, nem tem constitucionalmente a obrigação de que o governo demonstre aí a extrafiscalidade. Então, uma pergunta, na verdade, porque depois da Covid, na verdade, a Europa, eu acho, se posicionou muito bem, criou sua própria política, Green New Deal, a gente sabe que existe um negócio que é mais estruturado, uma grande política pública para orientar, na verdade, os diversos setores num tema de ESG. Isso passa pela saúde pública, passa pelo meio ambiente, passa por vários outros temas. A gente não tem isso, né? Na verdade, a nossa política energética, ela carrega aquilo que a gente quer da energia renovável, e assim por diante, outras políticas, mas a gente não tem alguma coisa que é um conjunto de coisas que orientam uma decisão como essa. Porque o que a gente quer para a saúde pública? Teoricamente, a gente falar, puxa, a gente quer, na verdade, estimular a saúde da população por meio do uso, ou pode ser, né, de ferramentas econômicas para isso, talvez a gente tivesse um pouco mais de arcabouço. Você acha que isso poderia ajudar a resolver ou orientar essa discussão? Para você também aqui. Não, ótima colocação e pergunta. Eu digo assim, não é uma discussão fácil, simples, porque primeiro o Brasil, né, a gente sabe, carece ainda, né, de discussões de um projeto de país mais a longo prazo. Então, o que a gente percebe dependendo do governo, dependendo do Congresso, isso vai para um lado, depois vai para o outro, depois vai para outro, né? Mas, assim, o que eu acho que pode chamar a atenção ao mesmo tempo, quando a gente coloca tributos dentro dessa agenda de sustentabilidade, ela traz uma complexidade, porque tributar, por exemplo, combustível fóssil. Quem hoje consome gasolina, quem hoje tem acesso a veículo elétrico, por exemplo, é uma fatia de mais alta renda. Quando você onera combustível fóssil, você entra numa discussão de poder tirar aquele consumidor de menor renda de um bem que é básico, que é um direito básico de locomoção, ou até tributação dos ultraprocessados. Né? A gente sabe que geralmente quem consome mais ultraprocessado é a classe mais C e D, porque também é mais barato. Né? Você precisa ter um processo, o alimento fica mais barato. O orgânico não é barato. Então, assim, não é tão simples, né? Esse tipo de discussão, ainda mais num país como o Brasil. Uma coisa é você tributar, trazer um tributo sobre combustível fóssil na Dinamarca, outra coisa é no Brasil, no estágio de desenvolvimento que a gente está. Mas, assim, certamente ajudaria se houvesse um diálogo maior, né, entre órgãos que são, por exemplo, representantes da saúde com os órgãos responsáveis aí pela progressão da reforma tributária. Né? Então, assim, proibido bebidas com açúcar, faz sentido. Mas, então, assim, e os ultraprocessados faz mais ou menos sentido. Eu acho que, realmente, se houvesse uma política pública mais clara, não necessariamente isso seria trazido para a esfera tributária, mas seria já um caminho orientador. Ou vincular, né? Porque hoje, quando a gente olha do ponto de vista de problemas climáticos no Brasil,
Desmatamento ilegal é a maior emissão de carbono do nosso país. E a verba destinada pelo governo para supervisão é baixa. A gente estava falando até brigada, né? As empresas estão criando, a gente tem as nossas próprias brigadas de incêndio, em cada localidade são incêndios criminosos. Talvez se metade disso fosse para, já daria um calorzinho no coração, né? Mas são dilemas, né? Você tocou num ponto que eu sempre penso, quer dizer, às vezes você fomentar uma prática ESG é politicamente impopular. Você vai, por exemplo, tributar a gasolina, você vai ser acusado de estar sendo o responsável pelo aumento do preço da gasolina, né? Então, é um dilema que os governos vivem em países emergentes e que o nosso está vivendo. E o outro fala que a gente tem muito pouca política de Estado no Brasil, né? Quer dizer, tem políticas de médio e longo prazo que ajudariam os governantes daquele momento a dizer, eu sou aderente a essa política, que é uma política de Estado, de 10, 15, 20 anos. Estou dando continuidade, não estou assumindo o custo político disso como o meu, né? Mas como a gente tem muita... Entra um determinado político com um determinado viés, adota várias políticas públicas. Entra um outro, descontinua. Entrando Frankenstein, né? Não é? Então, são desafios, né? Mas quando a gente ouve uma solução de fazer o que está fazendo, a gente fica esperançoso. É um grande exemplo, né? É sempre bom a gente ver as empresas se esforçando. Eu gosto muito de quando a gente se reúne para falar dessas coisas. Para mim, é ótimo aqui conhecer mais sobre isso. A gente precisa de conhecer mais, de se educar mais, de conseguir falar mais, trocar mais. Porque também, sobre o SG ainda, eu acho que a gente caiu num momento do SG que é ou vai ou racha, né? Assim, tem que ser na prática, tem que ser real, tem que ser dentro do negócio. E o negócio está ficando mais complexo. Nós estamos falando de SG na reforma tributária, dentro de um pilar social, que é um pilar pouco explorado, num pilar de saúde pública. Então é difícil falar de SG, né? Então, eu acho que não é mais sobre o abraço-rato. Então, já foi. A gente sabe que já foi isso. Agora, a coisa boa, eu sempre falo que é assim, eu tenho muito orgulho. Eu tenho uma história de 19 anos no tema de sustentabilidade, né? Então, fui comandante de sustentabilidade de Santander e hoje eu estou numa empresa de empregabilidade jovem, que é a Universa, que é uma empresa do Grupo Santander, que trabalha com empregabilidade jovem, que é um tema totalmente crucial e social para o nosso país e difícil. Então, é um pouco da sustentabilidade na prática, né, desse negócio. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo na profundidade do tempo, né, cada um que é o do seu dia a dia. Toda se a gente conseguir, acho que essa mesa aqui é uma mesa, né, que está assistindo a gente, é um lugar de influenciadores, de gente que quer, né, fazer seu melhor. Eu acho que a gente tem ótimas práticas aqui, mas sempre o dever da gente se aprofundar, da gente trazer isso com mais força, talvez, para a economia, né, na qualidade aqui de empresas, né, de pessoas interessadas em levar essa agenda cada vez mais adiante. Eu acho que, Carol, acho que agora a gente podia se questionar só se alguém tem alguma pergunta. Por favor. Eu tenho. Vamos lá, bom dia. Sou Carla Klein, represento a Sangoban. É o meu debut hoje aqui na Câmara. Ela é minha parceira. Bem-vinda. Obrigada. Eu fiquei curiosa que o Hader comentou, né, com até uma estatística aí, mais de 80% das pessoas entende que os incentivos são importantes na agenda ESG. Em contrapartida, apenas 10% das empresas utilizam, né? Entendeu por que as empresas não se valem mais do uso dos incentivos, até para a gente poder comentar melhor essa economia, né? Fala, excelente pergunta, e é o cerne, um dilema que proponentes, né, entidades do terceiro setor têm. As leis de incentivo no Brasil, elas são muito esparsas. Então, a gente tem lei municipal, cada município tem um incentivo. Tem uma redução de ISS tecnológico, tem um outro que é de uso. Então, imagina aí a quantidade de municípios que a gente tem no Brasil. Dependendo da atuação, imagine uma empresa como a Suzano, tem filiais em vários lugares e várias cidades, isso gera uma complexidade. Aí a gente tem as leis estaduais.
Então, cada estado também tem uma legislação específica que incentiva, que pode ter algum incentivo. E, além, a gente tem as leis federais. Só perguntando, Aham. mas ainda no caso dos estados, você ainda tem que conectar algum incentivo de um estado e como vai refletir no outro estado, né? Então, Sim, sim. Então, você tem leis federais, por exemplo, que focam na questão cultural, tem cultural, então, uma agenda ampla. E, no topo disso, você tem uma dificuldade dos proponentes, das empresas identificarem os proponentes. Será que eu confio naquele proponente? Como é que é? Então, algumas vezes... projeto, né? Um projeto, incentivar o projeto. Dificuldade de encontrar bons projetos. Isso, ótimo, ótimo. Então, acho É uma que dificuldade que Ter fala certeza com que os a créditos de contraparte- carbono também, né? Acredito que a contraparte é uma contraparte que você quer envolver o seu nome com aquela contraparte. Exatamente. então, o que a gente percebe No próprio caso da Lei Rouanet, né? A gente teve vários sim, eventos são alguns que... escândalos, né, ligados à Lei Rouanet. Então, eu acho que primeiro nem toda a área tributária ou de sustentabilidade da empresa sabe ou conhece as leis de incentivo. Então, algumas vezes conhece uma, mas não conhece todos. E essa questão dos projetos proponentes. Essa ponta. É legal que você falou que o incentivo é o que eles fazem, é isso, né? É mapear tudo isso para tentar A gente... isso parceria com você. A incentivo que faz a nossa vocação. Seria um trabalho, identifica comunal para a gente. Até em razão de tudo isso, a Incentivo é uma empresa, uma startup, já não é mais, né, já não é tão nova assim, mas ela faz essa ponte. Ela identifica, por exemplo, que a empresa está usando 50% dos incentivos que ela poderia. Então, ela faz esse diagnóstico e aí ela fala, ok, Suzana, qual que é o teu perfil, o que você quer apoiar, patrocinar? Nosso foco é nesse ambiental. Então, a Incentivo tem uma rede de proponentes e de projetos e apresenta para a empresa. Tem uma due diligence muito legal dos projetos, dos contrapartes. E aí a Incentivo, toda lei de incentivo tem uma remuneração, a própria lei, para a empresa, ou o escritório. Às vezes o próprio escritório de advocacia faz isso também, o escritório faz essa intermediação entre a proponente e as empresas. Tem uma sensação, às vezes, que a gente está falando de transição, né? A gente está no momento de transição. E algumas leis, elas vêm sem pedir licença. Então, por exemplo, quando surgiu em 91 a obrigação das empresas com mais de 100 pessoas contratarem pessoas com deficiência. Naquele momento, eu acho que quando as pessoas pediam muito um incentivo, mas daí era no sentido não de incentivo fiscal, de trocar o imposto por, enfim, eu vou apoiar um projeto ou uma ONG, mas no sentido de alternativa. Deixa eu, neste momento, que não tem mão de obra naquele, né? Ou em 2001, que quando começaram as cobranças, porque a lei demorou 10 anos para começar a sair do papel. Mas até hoje é um desafio para muita gente, porque conforme o número de empregados, aumenta o número da cota. Não existe uma alternativa assim, olha, deixa eu cumprir 60% da cota e investir 40% em capacitação, 40% em algo que tem a ver com o tema e que vai ajudar para me dar mais prazo, etc. Não tem essa flexibilidade, né? Eventualmente se encontra. Com dois pontos. A inspiração que você falou no começo, e a gente trabalha muito aqui, que é pro bono, né? Mesmo no caso de incentivos fiscais para entidades sem fins lucrativos, a gente tem um modelo super engessado que muitas vezes não abrange projetos que claramente são essenciais, que são de assistência social e que a gente, sim, a gente não é possível, a gente entende que o seu projeto assim, é o mais legítimo de todos, que não tem fins lucrativos, que é essencial, mas do jeito que está engessado aqui, a gente não consegue encaixar. O que a Sibeli está trazendo na Espanha, por exemplo, pode. Na Espanha, se você não cumpre a cota, você pode investir em outros tipos de projetos, você paga um tipo de governo. Só título de curiosidade.
Então, É. dar estes caminhos. Não, é que eu, às vezes eu sinto que as empresas querem algum benefício direto, não indireto, assim, via as leis de incentivos que a gente tem hoje. Então, por exemplo, eu vou contratar a comunidade indígena respeitando as peculiaridades da localidade, então tem que ser uma jornada menor, tem que ser, enfim, 3 vezes por semana, etc. Mas, pô, então deixa eu pagar um percentual menor de INSS, um percentual menor de fundo de garantia para fomentar esse tipo de emprego, né? Fomentar a inclusão. A gente é tudo muito fechadinho, né? A mesma lei para todos, não tem flexibilidade nenhuma e nem alternativa. Então, às vezes, eu acho que tem um pouco dessa busca do eu não faço mais porque não tenho um incentivo, talvez não seja no incentivo fiscal literal, né, que se busca. Não faz mais porque não tem alternativas ou um período maior para começar a implementar. Né? Não é toda empresa que consegue 2 anos antes planejar e fazer, conhecer a localidade, conhecer o público local para implementar um projeto. Então, fica tudo muito vinculado com as grandes, né? Acho que eu fiquei com essa sensação também, me chamou a atenção esses percentuais, mas assim, a empresa média, ela não consegue muita coisa, né? Então, ela sabe que ela precisa fazer, ela sabe que ela precisa mudar o seu modus operandi, mas ela fica esperando um incentivo, mas eu acho que é incentivo lá do senso, não estrito Mas mesmo senso. na frente social, né, pegando o seu ponto, a gente vê que o Brasil ele vem muito mais numa linha de penalizar o que não acontece, do que em outros países, principalmente na Europa, que você vê nos nórdicos, é o incentivo, por exemplo, o incentivo do percentual de mulheres no conselho e na alta liderança. O percentual de minorias agora, com esse movimento xenófobo, né, alguns países, com um incentivo fiscal para contratar estrangeiros. Então, é o outro lado da moeda, né? Mas direto na folha, né? Sim, sim, sim. Vai custar mais barato para você se você fizer isso. Aí eu acho que ajuda. Quando você tiver que buscar a lei Rouanet e tal, daí fica muito com esse risco de imagem, e daí não se usa tanto, né? Olha, quando a Karina levanta, Antes que a Karina derruba o horário, eu estava olhando para ela. Estava olhando para a Karina aqui, falei, Karina, vou começar a falar. Se eu começar a falar agora, eu vou terminar, hein? Pela pontualidade também. De cheio Não, prazer, para quem não me conhece, Zé Carlos, sou da Drum Brasil. Começamos como um incentivo, mas depois começamos a identificar a necessidade de começar a trabalhar projetos no sentido de transformar. Então, hoje nós entendemos que nós somos uma empresa de transformação pela inovação. Transformamos pessoas que transformam suas famílias, destinos, seus estados e talvez uma nação. E a partir daí, quando você olhou nos 81%, me atentei aos 81%, né? O Brasil é um país que ainda, como já muito dito aqui, ele não promove, ele não entende. Até porque nós temos um problema crônico que nasce lá das despesas do governo. Ele não consegue abrir mão de não tributar carro, porque carro realmente é um tributo essencial, né? E incentiva carro elétrico, que vem a produção toda lá de fora, já que já é incentivada lá fora, né? Então, um baita canibalismo. Mas ele não importa, ele não se importa com isso. Então, da mesma forma, as empresas, de modo geral, não que elas não se importem, mas elas não entendem ainda tudo que elas podem ter como caráter de incentivo e de se apropriar de algo que já é delas, né? Porque essa é uma oportunidade, então já é seu, né? E no sentido de aproveitar para transformar. Então, quando a gente começa a entender isso, assim, pô, podemos transformar. Começamos no Rio. E o Rio que tem tantas dificuldades, o Rio de Janeiro, podemos contribuir para transformar o destino. Aí criamos um fórum de capacitação, empregabilidade, apoio ao empreendedorismo. Saímos de ser uma incentivo para as corporações, focamos na transformação, na entrega. A partir daí tem que ter valor. E no valor tem que começar a buscar cadeia de expansão. Expansão, economia de escala. Nessa economia de escala, você começa a buscar apoios. Então, começamos a ter vários apoios, o PwC participou conosco já, secretarias, entidades, diversas grandes corporações, câmaras, consulados, e nos tornamos o maior do Rio de Janeiro, né? Nesse sentido, de transformação. Agora nós vamos avançar
e implementar. E alguém me perguntou lá, Eletrobras, vocês são uma empresa do quê? Eu falei, não sei, nós somos inovação. Você entende direito, mas não explica. Você explica, mas não compreende. Mas a gente sabe onde a gente quer ir, né? E aí, pela terceira vez, eu falei assim, pô, tô começando a criar um monte de empresas no meio do fórum. Porque tá todo mundo lá, todo mundo debatendo, entendendo. Mas aí começamos a entender e começar a desenvolver novos negócios, novas empresas, novos projetos, meninas pretas das favelas da ciência, tecnologia, robótica, que é o que mais cresce. Apesar de só não preta não, todas as oportunidades, fazer, pelo amor de Deus, deixa assim. Aí vem meu marketing trava. Mas no final do dia, a gente começa a olhar e fala, puxa, nós entendemos esse negócio de transformar, né? Mas precisamos aprender para transformar, justamente para melhorar a credibilidade, melhorar a aderência e fazer com que a empresa não tenha o receio de ela não querer entrar. Ela vai querer falar, não, eu quero entrar nisso. Eu quero participar disso. Eu estou nessa. Aliás, não saia sem eu, por favor. Então, o que eu sinto de tudo que a gente conversou aqui, né, eu me sinto na batalha da Segunda Guerra Mundial, quando o Nimitz pôs um porta-aviões, né, todo estrelhaçado, e falou, põe ele, fica no alto? Fica. Então põe ele para andar. Preciso dele, põe tapume, põe os caras lá dentro e sai andando, põe, vamos travando. Esse terceiro avião fez toda a diferença e que virou o destino da batalha, que virou o destino da história. Talvez o Pacífico estivesse batalhando até hoje, né? A costa dos Estados Unidos podia estar falando japonês. Então, assim, essa é a diferença, né, que a gente tem que entender, talvez como todos, é o grande convite. O SG é uma baita oportunidade. O Brasil tem uma baita oportunidade de ser uma grande nação e ser líder, né? Caiu do nosso colo esse negócio. Caiu do nosso colo. Nenhum outro país do planeta tem a diversidade, né? A estrutura que nós temos. Então, a gente fala de transformação energética. Até eu notei. Agora eu sei que nós somos uma empresa de transição justa, viu? Tudo que você falou. Eu não sei. Porque nós transformamos. Mas nós transformamos diante das, né? Não somos uma empresa de assistência social. Somos contra o assistencialismo. É pelo capitalismo e pelo lucro e pela expansão do lucro que você gera o crescimento, que você consegue ser realmente competitivo. Dentro disso, convido a vocês para realmente fazer o nosso fórum aqui, que vai ser o maior do Brasil. E se bobear, o maior do mundo. Meu nome é Zé Carlos. Gente, obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Carol, você está condenada a nos aguentar em outros eventos. Meu amor, foi ótimo. Então, obrigado mesmo. Obrigada. Pode fazer uma foto lá fora de todos? Por favor. Um prazer te conhecer pessoalmente. Vamos morar. Vamos, você está indo embora já.